Olá pessoal, vamos então à resolução de exercícios para o último teste, o teste 12, que vai versar sobre mútua e trafos. Nessa primeira questão, vamos lidar primeiramente com trafos, então devemos calcular o fasor V0 dado esse circuito. Perceba que a corrente I2 ela sai desse ponto ao passo que a corrente I entra no ponto. E quando isso acontece, você vai ter uma relação positiva entre as correntes. Só para evidenciar esse fato, eu vou deixar o I2 aqui dessa maneira. E bom, uma estratégia é você fazer a reflexão da impedância do secundário, que eu vou designá-la como ZS, e ela é igual a menos J40 mais 16. E ao fazermos essa reflexão, nós vamos obter um circuito no primário, dado então por uma resistência de 6 ohms em série com a impedância refletida, que eu vou chamar de ZR. Bom, a impedância refletida nada mais vai ser que o ZS multiplicado por A ao quadrado, sendo A nosso número mágico dado por N1 sobre N2. Nesse caso, entendemos o primário como sendo o circuito que tem a fonte, então o N1 diz respeito a essa primeira proporção e depois o N2 ao 2. Nesse caso, o problema já dá que o valor de A é meio, portanto. Então, basta fazermos A ao quadrado, que vai ficar 1/4, e multiplicar por essa impedância. Então, vamos ficar com 4 menos 10J para tal impedância refletida do secundário para o primário. Então, sempre que você quiser fazer a reflexão da impedância do secundário para o primário, você faz A ao quadrado vezes a impedância do secundário. Se fosse ao contrário, se você quisesse refletir a impedância do primário no secundário, aí você teria que fazer uma divisão, então seria ZP sobre A ao quadrado. Maravilha! Então, fazendo o cálculo do nosso V1, seria justamente a tensão ali sobre a impedância refletida, eu consigo calcular o V2 como sendo V1 vezes N2 sobre N1. Isso, portanto, é o próprio V1 dividido por A. Certo, então, fazendo um divisor de tensão ali no circuito do primário com a impedância refletida, nós conseguimos descobrir quem é esse V1 facilmente. Então, a impedância ZR é 4 menos 10J, e a impedância equivalente da série vai ser 10 menos 10J, né? Basta você somar essas duas impedâncias em série. De modo que eu posso fazer uma simplificação por 10, então ficamos com 2 fase 0, que multiplica 4 menos 10J, e embaixo você teria 1 menos J. Ainda dá para simplificar, você pode colocar 2 em evidência, de modo que vai ficar 4, 2 menos 5J, tudo isso dividido por raiz de 2 fase menos 45. Então, podemos simplificar isso finalmente para 2 raiz de 2, 2 menos 5J, fase 45. Esse sendo, portanto, o valor do V1. Certo, agora utilizamos a nossa propriedade de que V1 sobre A é o V2, só que o A nesse caso é meio, então você vai ficar com V2 é igual ao dobro de V1. Então, basta nós multiplicarmos V1 por 2, nesse caso você vai ter 4 raiz de 2, 2 menos 5J, fase 45. E agora que você descobriu o valor de V2, sendo que ele se encontra aqui, fica fácil encontrar o valor do V0, né? Porque, novamente, é só você fazer mais um divisor de tensão, e, portanto, você pode dizer que V0 é o V2 vezes 16 sobre 16 menos J40, e aí é só substituir agora o V2 e fazer a simplificação dessa razão de impedância. Então, você vai ter 2 dividido por 2 menos J5, dividindo em cima e embaixo por 8. Felizmente, o termo 2 menos J5 cancela, e vamos ficar apenas com 2 vezes 4 dá 8, raiz de 2, fase 45 graus. E essa seria, portanto, sua resposta. Isso aqui dado volt em segundo, né? Se a gente levar isso para o mundo do T, o que coincide com a alternativa A. Uma outra forma de resolver esse problema é encontrar a corrente I1 e depois encontrar a corrente I2. Bom, como nós poderíamos fazer isso? Então, a corrente I1 vai ser a fonte 20 fase 0 dividido pela impedância agora do primário com a reflexão. Então, devemos lembrar que lá no primário já existia a impedância de 6 ohms, só que por causa da reflexão ela vai ser adicionada de 4 menos 10J por conta da impedância refletida em série. Então, você vai ter uma impedância 10 menos J10, ou seja, 2 dividido por 1 menos J, que é a mesma coisa que o raiz de 2 fase 45. Agora, por conta da relação entre 1 e 2, eu posso dizer o seguinte, que I2 sobre 1 é a mesma coisa que N1 sobre N2, ou seja, isso aqui é exatamente o A, né? Então, posso dizer que o meu I2 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes I1, sendo que o A, né, vale meio. Então, isso aqui vai te dar 1 sobre raiz de 2
fase 45. Certo? Agora o V0 ele pode ser reescrito como I2 vezes a impedância de 16 ohms, né? Então, isso vai dar 16 sobre raiz de 2, fase 45, que corresponde a 8 raiz de 2, fase 45 graus. A mesma resposta que obtivemos anteriormente. E o cuidado aqui é que, nesse caso, a relação entre as correntes é positiva. E por que ela é positiva? Justamente porque você tem a corrente I1. Primeiro, ela passa pela marca e depois passa por esse enrolamento. E na corrente 2 você tem exatamente o contrário. Se ela vem aqui por baixo, ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca. Sempre que isso acontecer, você vai ter que usar a relação positiva. Se, por outro lado, a corrente 2, na verdade, ela estivesse aqui para baixo, você teria a situação em que as duas correntes passam primeiro pela marca de polaridade e depois pelo enrolamento. Nesse caso, você teria que trocar o seu sinal, em vez de mais, por menos. E essa é a única modificação que você precisaria fazer, nesse exemplo hipotético, mantendo ainda a relação entre as tensões de forma inalterada. Bom, passando agora para o próximo problema, nós devemos fazer justamente a reflexão da impedância do primário para o secundário. Então, como eu havia dito anteriormente, se você tem o ZP, que é 4, 2 mais J, a impedância refletida, dado que você tem a impedância no primário, ela é simplesmente ZP dividido por A ao quadrado, sendo que A é o N1 sobre N2. Nesse caso, ele dá que o A vale raiz de 2 pelo enunciado e, portanto, basta eu fazer o ZP sobre 2. Então, 4, 2 mais J, raiz de 2 ao quadrado dá 2, e isso, portanto, vai dar 4 mais 2J, que corresponde à alternativa E. Novamente, devemos fazer a reflexão da impedância do primário no secundário, então vamos fazer mais rápido. O Z refletido, que é a mesma coisa que o ZAB, vai ser o nosso ZP dividido por A ao quadrado. O ZP é dado como 10 mais J, 5, e o A ao quadrado é dado como 5, que é quadrado da raiz quadrada de 5. Então isso vai te dar 2 mais J, conforme a alternativa D fala. Certo, agora vem um problema de estabilidade, mas essencialmente devemos montar a matriz das tensões com as indutâncias próprias e mútuas corretamente antes de mais nada. Então, o meu procedimento é sempre colocar as correntes I1 e I2 no sentido horário e depois já fazer a marcação das tensões. Eu sempre faço as marcações de tensões de modo que a convenção do receptor seja vislumbrada. Então, você tem um V1 e um V2. Agora, nós montamos a equação matricial das tensões e indutâncias. Então, se eu estou considerando que o V1 cai sobre esse 1H, aqui vem 1 e aqui vem o 4. A nossa matriz é sempre simétrica. E agora decidimos se as indutâncias mútuas devem vir com sinal de menos ou mais. Bom, nesse caso, o que acontece? A corrente 1 ela passa primeiro pela marca de polaridade, no sentido que eu adotei, e depois passa pelo enrolamento. Se essa mesma estrutura for mantida para a corrente 2, ou seja, ela passar primeiro pela marca de polaridade e depois pelo enrolamento, nós vamos colocar um sinal de mais ali nas indutâncias mútuas. E é exatamente isso que acontece, né? A corrente 2, ao passar aqui por esse enrolamento, ela passa primeiro pela marca de polaridade e depois pelo 4H. Dessa forma, nós vamos colocar um módulo de M, né? Módulo de M. Aqui ficou um pouco poluído, mas o valor de K é dado e o valor da mútua, portanto, vai ser K raiz quadrada de L1 vezes L2. Isso corresponde, fazendo os cálculos, 2, que vai ficar 1 vezes a raiz quadrada de 4. Maravilha, então essa é uma informação prévia. Podemos já fazer, inclusive, a substituição do M. E agora vem as correntes. Como nós colocamos as correntes na convenção do receptor, significa que eu posso simplesmente colocar um S1 e um S2 positivo. Maravilha! Agora temos a equação das tensões e podemos seguir com a equação de análise de malhas. Então vamos fazer primeiro para a malha que tem a corrente 1, você vai ficar com menos S mais I1 sobre 2S, lembrando que a capacitância é 2, mais V1. E por que ficou mais V1? Justamente porque a seta de corrente I1, ela encontra primeiro a seta da corrente de tensão V1. Portanto, sabemos que aqui é o mais e sabemos que aqui é o menos. E como ela encontra primeiro o mais, fica mais V1. Maravilha! Agora fazemos a mesma coisa para I2. Você vai começar aqui por baixo já com mais V2. Pelo mesmo motivo, a seta de corrente I2 ela encontra primeiro a ponta dessa seta de tensão V2.
depois você tem o resistor de 10 ohms, então 10 e 2, e finalmente mais alfa e C. Mas em vez de C, eu vou colocar menos e 1, justamente, né, porque o sentido de C com o sentido de 1 são simétricos. E agora eu consigo estabelecer o determinante por meio desse sistema de equações entre 1 e 2, que vai me dar o polinômio característico. Então vejamos, eu preciso substituir o valor de V1 e o valor de V2 aqui nessa equação, e é por isso que o nosso primeiro passo consiste na equação matricial das mútuas e das tensões. Certo, então eu posso substituir o V1 fazendo uma multiplicação de matrizes. Então vamos obter que o V1 é igual a SI1 mais 2SI2, e o V2 é igual a 2SI1 mais 4SI2. Agora é só fazer a substituição e eu já vou fazer a separação dos coeficientes de cada uma das correntes. Então, substituindo o V1 ali na primeira equação, eu ganho que um dos outros coeficientes de 1 é o S, e para o coeficiente de I2 é só o 2S mesmo. Além disso, eu preciso jogar o menos S para o outro lado, e eu faço a mesma coisa para a segunda equação. O V2 ele já é dado aqui, então o coeficiente de 1 vai ser menos alfa mais 2S, e o coeficiente de I2 vai ser 10 mais 4S. E dessa vez eu não tenho nenhum coeficiente independente. Nosso polinômio característico em S ele vai ser, então, o determinante formado pela matriz 2 por 2 das entradas que coincidem com os coeficientes das minhas correntes. Então, você vai ter... e um passo muito importante aqui, antes de nós prosseguirmos com o polinômio característico, é sempre que você tiver termos do tipo 1 sobre S, você faz a multiplicação da equação em que eles aparecem para que eles sumam. Então, eu vou fazer uma modificação aqui na primeira equação para justamente fazer a simplificação desses termos. Então, eu vou ficar com mais 2S quadrado, mais 4S ao quadrado e 2S ES. Esse 2S ES ele não faz muita diferença, né? O que importa mesmo são os coeficientes de I1 e I2. Então, sempre que você tiver 1 sobre S, faça esse procedimento para que a sua vida fique simples. Do contrário, você não vai conseguir fazer o exercício. Então, você tem o 2S menos alfa e, finalmente, o 10 mais 4S. Então, fazendo esse determinante, vamos encontrar a condição de alfa para que o circuito seja assintoticamente estável. Então, fazendo a distributiva, vamos ficar com 10 mais 4S mais 20S ao quadrado mais 8S ao cubo menos 8S ao cubo mais 4 alfa S ao quadrado. Então, cortamos o fator cúbico e vamos ficar com S quadrado, que multiplica 4 alfa mais 20 mais S vezes o 4 mais 10. Então, pelo teorema lá para polinômios de segundo grau, se todos os coeficientes do meu polinômio de segundo grau tiverem o mesmo sinal, as raízes desse polinômio vão sempre ter parte real negativa. Então, eu já sei que os coeficientes da potência S a primeira e da potência S a zero são positivos, 4 e 10 são positivos. Logo, eu preciso garantir, né, que o meu coeficiente dominante também seja positivo. Então, ficamos que alfa deve ser maior do que menos 5 a princípio. Só que veja bem, se você colocar o alfa igual a menos 5, então na condição do alfa ser menos 5, qual é o seu polinômio característico? Justamente 4S mais 10. E esse polinômio característico, ele tem como raiz um número negativo real, ou seja, a parte real dele também é negativa, né? Então, se eu fizer o caso da igualdade de alfa igual a menos 5, eu também garanto estabilidade assintótica. E é por isso que você deve levar em consideração o caso em que alfa é igual a menos 5 para avaliar se o seu polinômio ainda contribui com uma FCP de parte real negativa. Nesse caso, sim, a parte real continua sendo negativa. Bom, agora a associação de indutâncias em série em paralelo, e aqui devemos levar em consideração tão somente as marcas de polaridade. Se você tiver fluxo positivo, você tem uma determinada fórmula, e se você tiver um fluxo negativo, tem uma outra fórmula. Então, vejamos, vamos imaginar que existe uma corrente que trafega de baixo para cima, então ela vai de A para B. Então, perceba que aqui o fluxo vai ser negativo, né? Porque essa corrente, ela primeiro passa pela marca de polaridade, depois pelo enrolamento, e aqui ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca de polaridade. Então, o equivalente desse série aqui com a mútua de 1H vai ser dado simplesmente por um leque equivalente, no caso série, aí você vai somar L1 mais L2, e como aqui você tem um fluxo subtrativo, vamos fazer menos duas vezes a mútua. Então, vai ficar 4 mais 1 menos 2, isso vai te dar 3H. Maravilha, agora vamos fazer a parte aqui do paralelo, e por conta das marcas de polaridade, vai acontecer a mesma coisa, fluxo subtrativo, né, porque a corrente primeiro passa aqui pela marca de polaridade, depois pelo enrolamento, e aqui ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca de polaridade.
polaridade. Então você vai ter uma indutância equivalente, no caso paralelo, um leque P, do tipo L1, L2 menos mútua ao quadrado, e por ser um caso subtrativo, você vai fazer L1 mais L2 mais 2 vezes M. Então, fazendo as contas, vamos ter 4 menos 1 dividido por 5 mais 2. Isso dá 3 sétimos. E agora vamos ter então a indutância equivalente leque como sendo a série leque S mais leque P. Então imagina, né, que para essa primeira associação com a mútua, você substitui esses dois elementos por um único elemento, que é representado pelo leque S, e da mesma forma, você vai substituir todo esse paralelo considerando a mútua simplesmente por um leque P, de modo que no final realmente, né, você vai ter só duas indutâncias em série. E aí é o caso clássico de indutâncias em série, você basicamente vai fazer a soma delas, que nem resistores. Isso, portanto, vai dar 21 mais 3, que é 24, dividido por 7 em. Isso consta na alternativa C. Novamente, um caso em que devemos utilizar essas formulinhas de simplificação. Nesse caso, a nossa leque do paralelo ela vai ser um L1, L2 menos mútua ao quadrado, só que por se tratar de um fluxo aditivo, vamos fazer menos duas vezes a mútua. Então, quando é fluxo subtrativo, você coloca um mais, quando é um fluxo aditivo, você coloca um menos. Então, fazendo as contas, ele dá que o L1 é igual a L2, que vale 1, então 1 menos. A mútua é meio, que quando elevado ao quadrado dá 1/4, e aqui você vai ter 1 mais 1 menos meio vezes 2. Então, você vai ter exatamente 3/4 Henry. E passando isso para o mundo de Laplace, você vai ter um circuito muito mais simplificado, e ele é traduzido simplesmente por duas impedâncias em paralelo. A primeira delas é o R, e o R é dado como 1 ohm, e a segunda impedância é o 3/4 de S. Então, fazendo o cálculo da impedância vista por esses terminais, basta você fazer um paralelo, né? Então, a impedância equivalente Z, que vai ser produto pela soma dos que estão em paralelo. Então, produto 1 vezes 3/4, soma 3/4 de S. Maravilha, então o seu ZEC vai ser 3 que divide 4 mais 3S. E claro, ainda faltou o S ali, ele ficou um pouco omitido. Agora sim, 3S sobre 4 mais 3S, e essa é a resposta. Bom, aqui devemos encontrar a tensão E0 do equivalente Thevenin, e nesse caso, essa tensão ela é definida justamente como a tensão que cai aqui sobre esse indutor de 4 Henry. Então, vamos montar a nossa matriz de tensão e mútuas, e antes de mais nada, vamos colocar o sentido da nossa corrente como sendo esse próprio IL que o exercício pede para considerar, mas lembrando, né, que eu sempre trabalho com as correntes no sentido horário. Aí, se o exercício adotar o mesmo sentido, beleza, se não, não tem problema também. Bom, agora que a gente adotou o sentido da nossa corrente, você pode já colocar o V1 e o V2, e você nota, né, que o V2 ele vai coincidir com o que o exercício pede, que é o E0. Então, você vai ter que encontrar o V2. Certo, agora vamos montar a equação de tensões em mútuas. Então, eu considerei que o V1 está associado a 1 Henry e o V2 ao 4 Henry. Agora vem a parte das mútuas. Veja que, diferentemente daquele primeiro problema que tivemos de determinar o sinal da mútua, aqui vai ser um sinal de menos. Por quê? Para esse indutor, a corrente passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca. E para o indutor de 4 Henry, ela passa primeiro pela polaridade e depois pelo enrolamento. Então, você vai ter que colocar um menos M. E aí, como nossa corrente SI e L já está na convenção do receptor para ambos os casos, você pode simplesmente colocar o S e L. E nesse caso, trata-se da mesma corrente porque você tem uma única malha. Então, a corrente que passa no I1, no referencial de 1R, acaba sendo IL. Da mesma forma, para o indutor de 4R. Agora, vamos fazer o cálculo também do M. Ele vai ser K raiz quadrada de L1, L2. E nesse caso, então, vai ser meio que multiplica 2, ou seja, 1 Henry. Nós já fazemos a substituição aqui, então você vai ter menos 1, menos 1. Então, significa que já temos, né, V1 e V2. Ah, e aqui, na verdade, ficou faltando a condição inicial menos o menos 1. Não tinha visto, mas existe a condição inicial. Como ela está no mesmo sentido da minha corrente, eu não preciso fazer nenhuma alteração, né? Esse menos aqui vem da fórmula e esse menos aqui vem da própria condição inicial. Então, vamos ter que reescrever os valores de tensão. Então, vamos ficar com S e L mais 1 menos S e L menos 1, continua dando 0. E o V2 vai ser menos S e L menos 1 mais 4S e L mais 4. Então, na verdade, vamos ter 3S e L mais 3. Agora sim, podemos substituir o valor de V2 aqui na nossa equação de análise de malhas.
Lembrando, né, que você encontra a ponta das setas de tensão de V1 e de V2 e, portanto, fica mais V1 e mais V2 na nossa equação de malhas. Agora é só isolar o IL, então ele vai ficar com 3 mais 3S de coeficiente. Passando para o outro lado, você vai ter 1 sobre S menos 3. Isso te dá 1 menos 3S sobre S. E, portanto, o IL vai ser igual a 1 menos 3S dividido por 3S, 1 mais S. Esse ainda não é o valor que buscamos, na verdade, queremos fazer o cálculo do V2. E o V2, ele é tão somente 3SL mais 3. Então, o E0, que é o V2, é igual ao 3SL mais 3. Então, fazendo as contas, vamos ter 1 menos 3S. Cancela esse 3S com esse 3S, 1 mais 3, ou seja, 4 dividido por 1 mais S. Isso consta na alternativa D. Passando para mais um problema, devemos utilizar a formulinha do leque paralelo fluxo aditivo. Então, é o L1, L2 menos mútuo ao quadrado dividido por L1 mais L2 menos 2 vezes a mútuo. E é menos por conta do fluxo aditivo, das bolinhas estarem ambas ali na mesma altura. E aí vamos ficar com 4 menos 1 dividido por 5 menos 2. Só substituir os valores mesmo, né? O M vale 1, o L1 vale 4 e o L2 vale 1. Então, você vai ficar com 3 sobre 3, ou seja, 1. Então, na verdade, o seu circuito ele vai ter como impedância equivalente o seguinte: 5 paralelo com S, já que é a indutância lá em Laplace. Então, você vai ficar com o produto 5S pela soma 5 mais S. E essa seria a resposta. Lembrando, né, que para o cálculo da impedância equivalente de Norton ou de Thevenin, você inativa as fontes independentes e desconsidera as condições iniciais também. E aí, se você inativar essa fonte, você vai curto-circuitá-la, de modo que você vai ter o 5 em paralelo com o equivalente dessa associação de indutores. E a resposta consta na alternativa B. Mais um problema de estabilidade. Vamos considerar novamente as nossas correntes no sentido horário. Colocamos então as tensões de modo que elas garantam convenção do receptor e já montamos a nossa equação matricial de tensões e indutâncias. L1, L2 e a mútua, nesse caso, vem com sinal de mais, né? E o motivo disso se dá pelo fato da corrente 1 passar primeiro pela marca de polaridade e depois pelo enrolamento, e a corrente 2 também passar primeiro pela marca de polaridade e depois pelo enrolamento. E aí vamos ficar apenas com SI1 e o SI2. Aqui não devemos levar em consideração as condições iniciais, porque, primeiro, que elas nem são necessárias para efeitos de classificação de estabilidade, mas também porque o exercício nem as menciona. E lembrando, né, que o nosso M ele é calculado como K raiz quadrada do L1, L2. Como K é 1, ele é tão somente a raiz quadrada do L1 e L2. Isso aqui vai ser importante mais para o final. Perfeito, agora vamos montar a equação da análise de malhas para I1 e para I2. Então, menos ES mais I1 sobre SC mais V1. Quem que é V1? L1 I1 S mais mútua I2S. Isso já resulta no zero. Fazendo a equação da análise de malhas para I2, vamos ter V2. V2 nada mais é que S mútua I1 mais S L2 I2 mais R I2 mais alfa IC. O IC novamente é menos I1. Só olhar no desenho. Eu já fiz um pouco mais rápido, né? Porque já consideramos os valores de V1 e V2 na montagem dessas últimas duas equações. E agora tem aquele detalhe de eu fazer a multiplicação da primeira equação por SC. Então vamos ter ES, que multiplica SC, igual a I1, 1 mais S ao quadrado L1C, e o I2, que multiplica mútua S ao quadrado C. Maravilha, agora levamos em consideração os coeficientes de cada uma das correntes, e aqui eu ainda posso considerar que os coeficientes de I1 da segunda equação vão ser S mútua menos alfa, e de I2, SL2 mais R, tudo isso igual a zero. Então, agora sim eu consigo calcular o meu polinômio característico P de S como sendo o determinante 1 mais S quadrado L1C, mútua S quadrado C, S mútua menos alfa e SL2 mais R. E com base nesse determinante, vamos descobrir qual é a condição que alfa deve satisfazer para que o circuito seja assintoticamente estável. Então, vamos fazer a distributiva produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui vamos ficar com S ao cubo L1, L2C, mais S ao quadrado L1CR, mais SL2, menos
S ao cubo mútua C mútua ao quadrado vezes C, mais S ao quadrado C mútua vezes alfa. E aí entra em cena o fato de que m quadrado é L1, L2. Lá do início da nossa resolução, vimos que a mútua é a raiz quadrada de L1, L2. Então, se eu elevá-la ao quadrado, eu fico que mútua ao quadrado é L1 vezes L2. De modo, então, que eu consigo cancelar esse termo cúbico e, finalmente, eu fico apenas com S quadrado, L1CR, mais C mútua alfa, mais SL2. Ah, e está faltando um termo aqui, que é justamente o mais R ali do produto dos elementos da diagonal principal, compondo aí o nosso coeficiente independente. Aí, como L2 e R são positivos, eu preciso garantir, né, que L1CR mais C mútua alfa também seja positivo. Além, é claro, de avaliar o caso da igualdade. Então, consigo cancelar o C, né? E o nosso alfa, portanto, vai ser maior do que menos L1R dividido por mútua. No caso da igualdade, esse termo vai a zero e eu ainda tenho um polinômio característico que me dá FCPs de parte real negativa. Você vê que a parte real negativa seria justamente R sobre L2, no caso em que não temos a primeira potência quadrática de S. Então, o caso da igualdade também resolve o problema, porque ainda que alfa seja igual a menos L1 R sobre M, o circuito vai ser assintoticamente estável, porque a FCP gerada vai ter parte real negativa. Mais um exercício de associação de indutâncias com mútua. Então, perceba que nesse caso, em ambos os cenários, tanto série quanto paralelo, você vai ter fluxos aditivos. Então, o leque do paralelo vai ser L1, L2 menos mútua ao quadrado, dividido por L1 mais L2 menos duas vezes a mútua. Isso vai te dar, portanto, 16 menos 4 dividido por 8 menos 4. Então, vai dar 12 sobre 4, isso dá 3. E a indutância equivalente, no caso série, considerando o fenômeno da mútua, vai ser L1 mais L2, fluxo aditivo, portanto, mais duas vezes a mútua. Aí ficamos, então, com 1 mais 2 vezes meio. Isso vai dar 3 também. E aí, fazendo a indutância equivalente, ela nada mais vai ser do que o leque paralelo em paralelo com o leque série, justamente porque eles estão associados em paralelo. Então, você vai ficar com 3 paralelo com 3, é a mesma coisa que 1,5 Henry. Isso dá a alternativa C. Passando agora para um problema em que ele já te dá a equação da análise de malhas e pede para você calcular o valor de M baseado nessa equação. Então, ele já inclusive te dá o sentido das correntes da forma como eu trabalho, que é no sentido horário. Então, aqui vamos ter um complicador, porque a corrente do L1 ela não vai ser somente I1, ela vai ser uma subtração. Então, vamos considerar a nossa seta de tensão V1 para cima e a seta V2 para a esquerda. Eu poderia ter colocado a seta de tensão para baixo, não faria a menor diferença. Só que aí você ainda carrega o fato de você levar em conta a convenção do receptor. Eu vou mostrar os dois cenários só para efeitos de esclarecimento, mas vamos considerar a seta de tensão primeiramente para cima. Então, montando a equação das tensões e mútuas, L1, L2, a mútua, nesse caso, vai estar acompanhada do sinal positivo ou negativo. Então, primeiro, considerando que a corrente sobre L1 é a diferença entre I1 e I2, primeiro ela passa pela marca de polaridade, depois pelo enrolamento. E aqui, I2, que é a corrente do L2, ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca de polaridade. Então, você vai ter que colocar um menos mútua. E além disso, né, as correntes ficam da seguinte ordem. Para V1, você tem a corrente líquida I1 menos I2, e para V2, você tem a corrente líquida I2. Agora, e se eu trocasse o sinal da seta de tensão V1, quer dizer, colocasse para baixo, como que ficaria? Então, você vai ter V1, V2, isso é igual L1, L2. Só que aqui, a corrente associada a essa mútua não é simplesmente I1. Agora, você leva em consideração a corrente da convenção do receptor. Então, ela é a corrente que está para cima, né? Se é a corrente que está para cima, necessariamente vai ser a corrente I2 menos I1. E essa corrente ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca, da mesma forma, né, que a corrente do L2. Ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca. Então, nesse caso, você tem uma mútua positiva. E aqui você teria I2 menos I1, SI2. Levando em consideração esse sinal. Agora, fazendo então, para o caso azul, o equacionamento da análise de malhas, vamos ter o quê? Menos ES para a fonte,
mais R1 I1 mais V1 do azul. Isso tudo igual a zero. A gente já consegue, inclusive, escrever o V1, né? Ele vai ser L1S I1 menos I2 menos S I2 vezes a mútua. Isso seria a equação da análise de malhas para I1. E para I2, levando em consideração o caso azul, você vai ter menos V1 mais V2 mais R2 I2. E bom, novamente, vamos fazer a substituição das tensões. Nesse caso, eu posso simplesmente copiar esse valor para o V1, acompanhado do sinal de menos, e para o V2, podemos extrair aqui dessa equação matricial em azul, V2 é menos mútua S I1 menos I2, mais SL2 I2. Então, eu posso fazer essa substituição, sendo, portanto, as duas equações de análise de malhas. Aqui, para esse problema em particular, nós só precisaríamos da equação da análise de malhas da malha da esquerda. Então, eu vou fazer uma reorganização ali dos termos. Então, I1 vezes R1 mais SL1 vezes I1 menos SI2 mútua mais L1. Tudo isso é igual ao ES, que corresponde ao lado esquerdo ali da nossa equação do enunciado. Então, só para ficar mais fácil, podemos fazer a comparação imediata aqui e descobrir termo a termo. Então, o nosso E vale 10, R1 vale 100 ohms, L1 vale 0,2 Henry, e como nós descobrimos o valor de L1, conseguimos descobrir o valor de M, né? Porque M mais L1 é 0,35. Perceba que o sinal de menos existe nas duas equações. Então, a mútua vai ser 0,35 menos 0,2, ou seja, 0,15 Henry. Ou, como consta lá na resposta, 150 mili-Henry, que está na alternativa B. Mais um problema de associação. Nesse caso, fluxo aditivo em paralelo. Então, leque P, L1, L2 menos mútua ao quadrado dividido por L1 mais L2 menos 2 vezes a mútua. Isso vai ser igual a 10 vezes 6 menos 9, dividido por 10 mais 6 menos 6. Isso vai nos dar 60 menos 9 dá 51, dividido por 10, ou seja, 5,1 Henry, é a alternativa D. Esse problema é um pouco mais complexo que os demais, mas ele é muito bom para exercitarmos a questão dos sentidos de setas, de corrente e de tensão. Então, devemos encontrar a equação de malhas da malha 1. Então, vejamos, vamos dizer que aqui você tem um V1, aqui eu vou admitir um V2 para cima, e por conta da corrente I2 já arbitrada no sentido horário, eu coloco um V3 dessa forma. Então, vamos montar a equação de tensões e mútuas. Lembrando que a nossa matriz aqui de indutâncias mútuas e próprias, ela vai ser simétrica. Então, começamos com a indutância associada ao V1, que é 5. Depois, associada ao V2, acaba sendo o próprio 2. E, finalmente, o 5. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir mútua com própria na hora de olhar o desenho. Então, é 5, 2 e 5. Agora, vem as indutâncias mútuas 2 a 2. Então, vejamos. Vamos levar em consideração a mútua entre V1 e V2, primeiramente. Então, você deve levar em consideração o símbolo dos quadrados. Maravilha. Então, a corrente que está passando por V1, ela vem no sentido de passar primeiro pelo enrolamento e depois pela marca de polaridade do quadrado. Então, ela passa primeiro enrolamento e depois polaridade. Agora, a corrente associada ao V2, por conta da convenção do receptor, ela está descendo. E se ela desce, ela primeiro encontra a marca de polaridade e depois o enrolamento. Então, você vai ter que colocar o menos 2, que é esse 2 aqui, acompanhado do sinal de menos, tanto aqui quanto aqui. Agora você pode fazer a mesma análise para a mútua de V1 com o V3. Então vejamos, novamente a corrente do V1 ela passa primeiro pelo enrolamento e depois pela marca de polaridade da bolinha, e o V3 ela passa primeiro a corrente pela marca de polaridade, que é simplesmente o I2, e depois pelo enrolamento. Então é novamente menos a mútua entre eles, menos 3 nesse caso. Finalmente, agora avaliamos o caso da mútua entre V2 e V3. No caso de V2, ela primeiro passa aqui pelo triângulo e depois pelo enrolamento. Lembrando, né, que a nossa corrente deve obedecer à convenção do receptor para que funcione segundo essa minha abordagem. Então, ela passa primeiro pela marca do triângulo e depois pelo enrolamento. E aqui também, né, ela vai passar primeiro pelo triângulo, marca de polaridade, e depois pelo enrolamento. De modo que a mútua, nesse caso, é positiva. E aí, as correntes, né? A corrente de V1 é tão somente o SI1. A corrente do V2 vai ser I1 menos I2, porque ela desce.
e a corrente do V3 vai ser SI2, pura e simplesmente. Então, esse seria o equacionamento das tensões, e agora, como você tem as tensões, você encontra as equações de análise de Malin. Então, você vai ter menos ES mais V1 mais V2. Então, eu só preciso descobrir quem que é o V1 e V2. Vamos lá. O V1 vai ser 5S1 menos 2S e 1 menos I2 menos 3S e 2. Então, V1 na prática vai ser 3S e 1 menos S e 2. E o V2, fazendo essa linha por essa coluna, menos 2S e 1 mais 2S e 1 menos I2 mais S e 2. Fazendo os cortes, vamos ter 2S1 cancelando, menos 2SI2, então menos SI2. E finalmente, a equação esperada deve ser do tipo 3SI1 menos SI2 menos SI2. Então, fazendo o último ajuste, vamos ter menos ES mais 3SI1 menos 2SI2. Tudo isso igual a zero, e é isso que devemos encontrar em uma das alternativas. E, de fato, né, isso consta logo na alternativa A. Passando para o último problema, nós precisamos determinar a expressão do I de t, sendo que é o I do primário. Então, o que eu proponho, já que ele nos dá as condições iniciais ali no secundário do capacitor, a gente pode fazer uma reflexão de tudo que tem no primário lá no secundário. Como nós podemos fazer isso? Já no domínio de Laplace, né? Então, para eu refletir a impedância do primário no secundário, basta eu pegar a impedância, nesse caso é só o R, e dividir pelo A quadrado. E para o caso da fonte, o que eu vou fazer é considerar a fonte lá do primário, que é o 20, e dividir por A. Só que como nós estamos em Laplace, como isso é uma constante, eu preciso fazer 1 sobre S, 20 sobre A. E depois ainda temos o nosso capacitor com a condição inicial do VC de 0 igual a 5. Lembrando, né, que a impedância dele é 1 sobre S vezes 4. Então, fazendo a substituição dos valores, quanto que é o nosso R sobre A quadrado? Ele vai ser 5 sobre 4, né, uma vez que o A nesse exercício vale 2 também. E aqui você vai ter 20 sobre A, que vai acabar sendo 10, então ficamos com 10 sobre S. Agora fazemos uma análise de malhas aqui na corrente do secundário. Então vamos ter menos 10 sobre S mais 5 quartos IS mais IS sobre 4S mais, como estamos na convenção do receptor, 5 sobre S, que é a condição inicial do capacitor. Agora podemos multiplicar a equação como um todo por 4S, então você vai ter menos 20 mais 5S mais 1, IS igual a zero. Finalmente, o nosso IS vai ser 20 dividido por 5S mais 1. Isso na prática vai ser 4 sobre S mais 1 quinto. Fazendo a antitransformada, eu tenho que o meu I no tempo do secundário vai ser 4 que multiplica E a menos T sobre 5 ampere segundo. E isso é a corrente do secundário. Agora, conseguimos encontrar a do primário como sendo o IS, que multiplica N2 sobre N1, que é a mesma coisa que o IS sobre A. Como o A é 2, 4 sobre 2 dá 2. E a menos T sobre 5 ampere por segundo. E essa seria, portanto, a nossa resposta. Aqui o sinal vai acabar sendo o mesmo, porque estamos considerando que a nossa corrente lá do secundário tem o sentido horário também. E por conta disso, chegamos à alternativa C. É isso, espero que tenha ajudado e nos vemos numa próxima.